o que eu preciso observar quando eu estiver procurando meu apartamento para alugar e o que eu preciso levar em conta. Se essa é a sua dúvida, se essa é a sua pergunta, fica até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre algumas coisas essenciais que você tem que observar na hora de alugar o seu apartamento. Oi pessoal, eu sou a Natasha Chanoski, seja muito bem-vinda ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Eu sou arquiteta, então eu vou te ajudar com alguns conselhos mais voltados aí pra minha área, que realmente são muito valiosos. E também recentemente, como eu mostrei aqui pra vocês em um vídeo do canal, eu aluguei um apartamento com meu noivo, tem até tour aqui no canal, então eu passei bem por essa experiência de analisar detalhezinho assim na hora de escolher um apartamento pra que eu pudesse alugar. E esse vídeo justamente saiu pra te ajudar a passar por esse processo que eu passei. Se você gostou do tema, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo e também caso você queira um projeto personalizado pro seu apartamento, às vezes até mesmo alguma consultoria, né, como apartamento para alugar, de forma geral as pessoas não gostam de investir muito, uma consultoria já te ajuda ali a definir melhor o layout, onde você vai colocar os mobiliários, algumas sugestões de mobiliários, pintura de parede, caso você queira fazer algo diferente. Tem o link aqui na descrição desse vídeo para que eu possa te enviar uma proposta personalizada, aí é só você preencher esse formulário que eu entro em contato com você. Mas então, vamos lá para a primeira coisa que você tem que ficar de olho na hora de procurar o seu apartamento para alugar. Ela é até um pouquinho óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito, e é a localização. A localização, ela tá ganhando um valor cada vez mais importante, principalmente em grandes centros urbanos, em que muitas vezes você paga o valor da localização também, tá embutido, né? Ali no valor do aluguel, do condomínio, de tudo, na verdade. Então, a localização, ela influencia sim, e influencia não só se é perto do que você precisa, que geralmente a gente analisa dessa forma, mas a localização também ela vai influenciar no barulho que você vai ter no seu prédio, então você tem que analisar bem as ruas que vão ficar de frente, né, mais próximas a ele. Acaba influenciando também a questão de segurança, também acaba influenciando questão de comércio, das funcionalidades que vai ter ali no seu bairro, nas suas proximidades. Também na sua rotina é muito importante que você pense, né? Quais locais você costuma frequentar no dia a dia. Vale a pena você pagar mais por uma localização, reduzindo o transporte às vezes. Então levar tudo isso em consideração acaba sendo bem importante. A localização ela influencia em tudo isso. Depois, outra coisa importantíssima de você levar em consideração é a posição do seu apartamento. E aqui eu tô falando de norte, sul, leste e oeste. Posições básicas que a gente estuda na escola. E isso é muito importante porque a gente tem que pensar principalmente no sol. E eu sou de Curitiba, é uma cidade que às vezes o sol é raro, não é sempre que a gente tem a honra da presença dele na cidade. Então, pra gente aqui no sul, uma das posições mais valorizadas é o norte, porque o norte ele pega sol o dia inteiro. Mas de forma geral, os apartamentos, imóveis para alocar, eles são geralmente leste ou oeste. Então é interessante você saber se você vai querer que a sua sala pegue sol à tarde ou de manhã, se você tem alguma preferência nesse sentido. Então a posição solar é muito importante. Por exemplo, aqui no sul, um apartamento virado para sul é horrível, porque não vai pegar sol direito e é muito fácil de, por exemplo, começar a embolorar, mofar, coisas assim que não são nada interessantes para o seu dia a dia, para a sua saúde até mesmo, né? Então você precisa analisar isso de acordo com a cidade que você está. Se você tá mais lá para cima, mais para o norte, a localização norte deve ser horrível para esse pessoal, porque lá já é mais quente, é mais abafado, então você ficar o dia inteiro com o seu apartamento pegando sol o dia inteiro não vai ser interessante. Então é importante que você leve muito bem em consideração essa questão da posição do seu apartamento, de acordo com a sua cidade e também dos seus gostos pessoais. Outra coisa bem legal de você levar em consideração também é a direção do vento, tá? Direção de vento predominante da sua cidade, porque aí você consegue ver se o seu apartamento ele vai ter uma boa ventilação. E isso você tem que levar em consideração também o entorno do seu prédio. Então, se tiver um apartamento com a janela grudada, sabe, no seu, ele vai barrar totalmente insolação, vento. Então não vai ser um apartamento muito bom, ele vai ficar um ambiente meio inóspito para você se viver ali diariamente, sabe? Então é interessante que você olhe esse entorno também e a posição dos ventos. São duas coisas diferentes aí que você tem que ver, mas que acabam aí dando uma influenciada também. Por exemplo, se você mora num lugar que é muito quente, é interessante que você tenha uma casa que seja bem ventilada, porque ela vai dar uma refrescada, vai trazer aí um alívio pra você.
Então também dê uma estudada nos ventos da sua cidade e veja se o seu apartamento ele tem circulação de vento. Então, se ele tem para onde o vento passar, se o vento consegue sair e entrar, sabe? Fazer uma corrente assim. Porque senão, se ele não conseguir fazer essa corrente, o vento ele não vai entrar direito e vai ficar abafado de qualquer jeito. Ele precisa ter essa corrente dentro do ambiente também, e isso a gente analisa através das aberturas, sabe? Então, através de janelas, de portas, a gente consegue ter uma ideia de como o vento vai se comportar ali naquele ambiente. Se você tá achando, às vezes, essa conversa um pouquinho mais técnica, caso você ache necessário, existe um serviço chamado consultoria, em que não só do ambiente em si a gente pode fazer, mas a gente também faz consultoria para escolha de imóvel. Então, por exemplo, você mostra onde vai estar o imóvel e a gente faz todo o estudo à distância mesmo dessas coisas e te passa certinho para que você possa ter uma escolha mais acertada. Outra coisa que eu fui bem chata para alugar o apartamento é a qualidade dos revestimentos. Às vezes você olha um apartamento e tá com um preço incrível, aí você vai ver o banheiro e é horrível. Principalmente banheiro e cozinha, que são coisas que marcam muito uma época. E tem uns banheiros e umas cozinhas que realmente são muito antigos, então tem aqueles azulejos mais antigos, tem bidê que é mais antigo, e nada contra, inclusive o apartamento que a gente alugou tem bidê também. Mas você precisa ter um ambiente, né, uma cozinha, um banheiro que você se sinta bem ali, que você se sinta em casa, porque você provavelmente vai ficar um período considerável morando ali. Então, mesmo assim que não seja o ideal, precisa ser algo que você tolere. Então é importante você analisar bem os revestimentos e se eles estão em bom estado também. Outra questão que foi bem relevante pra gente é sobre os armários. Armário, de forma geral, quando você aluga um apartamento, não é uma coisa que as pessoas gostam muito de investir, porque aí você acaba comprando aqueles mais básicos, mais ou menos, que acaba desmontando meio fácil, né? Então, assim, a dica é, se for possível, é interessante um apartamento que já tenha armários. Isso é bem legal, dá uma boa valorizada e geralmente você fica mais confortável ali, porque os armários costumam ser daí de uma melhor qualidade. Também é importante ver a qualidade desses armários quando você for visitar, que eu já entrei em apartamento que os armários estavam assim, caindo aos pedaços, com cupim, enfim, no caos mesmo assim, sabe? E essas coisas muitas vezes não dá pra ver através só das imagens. Então é importante você analisar, abrir todos os armários, dar uma olhada por dentro como tá, testar as corrediças, as dobradiças, que tudo isso vai te dar uma confiança melhor e realmente você consegue sentir como é que vai ser um pouquinho, né, ali o dia a dia. Outra coisa que também é bem óbvia, mas novamente o óbvio precisa ser comentado, é o tamanho do apartamento. Então, lembra dos seus usos, o que você vai costumar precisar fazer ali no apartamento, qual vai ser a divisão dos espaços, também a questão de limpeza, né? É importante a gente levar em consideração, não adianta nada ali acabar se empolgando, pegando um apartamento grande e aí depois sofrer pra limpar, né? Também é uma coisa a levar e lembrar que isso sempre acaba sendo necessário também. Pesquisar também sobre o condomínio, sobre o que ele oferece, se ele tem academia, se ele não tem, se ele tem garagem, se ele não tem. Muitas vezes o apartamento tem um terraço, uma área para você secar roupas, isso às vezes pode facilitar o tamanho da sua lavanderia também, para não precisar ter uma lavanderia muito grande, que muitas vezes em apartamento é tão pequenininha, né, que quase nem cabe ali, é um varal, uma coisa assim. Então é algo legal também para sempre sondar e ver certinho o que o prédio oferece, para também ver se o condomínio, o valor do condomínio, ele tá sendo um preço razoável e que você realmente vai conseguir usufruir dele. Também se informe sobre todas as taxas que você vai precisar pagar, porque esse negócio, às vezes a gente olha só o preço do aluguel, daí começa a aparecer condomínio, IPTU, seguro incêndio, seguro não sei o que, vai aparecendo cada vez mais taxas. Então uma coisa que eu sempre fiz antes de ir visitar o apartamento, perguntava pro corretor, pra quem fosse me acompanhar, enfim, qual vai ser o valor total? Aqui tem todas as taxas inclusas? Tem mais algum valor que vai ter que ser pago? E muitas vezes o primeiro ou os primeiros aluguéis, eles são mais caros. Em imobiliárias convencionais, geralmente eles dão, por exemplo, um desconto no aluguel, se for pago, por exemplo, até o dia 10, e aí eles anunciam já esse valor menor. Só que nos primeiros meses, você paga o valor integral, e aí esse valor costuma estar mais escondidinho, sabe? Então é interessante você sempre se informar muito bem antes sobre esses valores. Outra coisa que é muito essencial você olhar com muito cuidado são os pontos de tomadas.
Então se você vai trabalhar em casa, por exemplo, você já tem que visualizar ali onde vai ficar sua mesa, se tem tomada suficiente. Na cozinha também, na cozinha hoje em dia, né, quase todos os equipamentos são de 20 amperes, que é aquela tomada um pouquinho mais grossinha. E tudo bem, né? Talvez você precise trocar alguma tomada, isso é possível. No apartamento que a gente alugou, a gente provavelmente vai trocar do banheiro por essa de 20 amperes, porque o secador é 20 amperes e nesse apartamento só tem 20 amperes na cozinha. Então a gente vai ter que fazer esse ajuste, né? Tem como fazer isso. Mas para facilitar a sua vida, né? É interessante sempre já dar uma olhada. Outra coisa também é sobre a voltagem. As pessoas não têm muito costume de divulgar isso, assim, de forma geral. A gente... Claro que cada cidade, né, Santa Catarina, a maioria é tudo 220, então tem outro padrão. Mas aqui onde eu vivo, na minha cidade, a maioria é 110. Porém, às vezes tem alguma tomada ali na casa que é 220. Então é algo que eu gosto sempre de perguntar para evitar futuros problemas. Ou até mesmo tem um aparelhinho para que a gente consiga medir a voltagem, né? Então é interessante também, ele não é caro. Às vezes eu acho que é interessante você comprar, que vai sair mais barato e é mais prudente, né? Você fazer isso do que acabar comprando aí um eletrodoméstico caro, grande e acabar estragando ele por colocar na voltagem errada. E, gente, aparecendo em outro dia aqui, já editando o vídeo, mas só pra dar uma dica final pra você. Além de tudo isso que eu já falei no vídeo, também uma coisa muito importante, que inclusive a gente tá sofrendo com isso agora, é a questão do disjuntor. Principalmente com relação ao chuveiro. Então, observe a amperagem do disjuntor e se o seu chuveiro ele vai de fato esquentar. Não só o disjuntor, mas também, por exemplo, a questão de se é 120 ou 220 o chuveiro, também a questão da espessura dos fios. Essas coisas são um pouquinho mais técnicas, mas vale a pena também dar uma olhada e dar uma pesquisada sobre, para tentar enfrentar o mínimo possível de problemas aí no futuro. Esses foram aí os tópicos que eu separei pra você dar uma pesquisada, dar uma pensada e antes de você alugar o seu apartamento, ficar de olho neles. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com pessoas que também estejam buscando apartamento, pra ajudar mais pessoas também. E se você quer um profissional para te ajudar nesse processo, tem aqui também o formulário de contato e você pode pedir por uma consultoria de procurar um apartamento, uma casa, seja lá o que você está buscando. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!